Obrigado. E aí, galera? E aí, Nutri, Gabriel, Lucão, da Mamãe Fitness. Hoje vai ser o dia da Mamãe Fitness, hein? E aí, Gini Boy? Olha, a Bela França está entre nós. Carol, Mike, galera toda, Bárbara, caramba. E aí, galera, bom dia. Muito bom dia. Vamos ser, Boré. Eu achar que o cabelo está descabelado demais para aparecer aqui com vocês. Aí eu boto o boné, não é mesmo? Afinal de contas, pra que pentear o cabelo de manhã? Pra estar numa live pra, sei lá, 30 mil pessoas, 40, 50 mil pessoas. Pra que isso? Vamos lá. Primos, gostaram do desafio ontem? Eu sei que recebi cada coisa. Tem gente que descobriu meu e-mail pessoal e mandou um Adelaide. Fala sério. Várias coisas aconteceram. Deixa eu dar um recado aqui antes de começar o conteúdo, tá? Seguinte, os desafios, os enigmas, eles vão ficando cada vez mais difíceis, tá? Eu vi ontem, nossa, muito doido, muita mensagem mesmo, muita gente comentando. Então o que eu sugiro para vocês é o seguinte: a gente criou uma hashtag, tá? Para quem quiser falar sobre enigma e tal, se centralizar essas discussões. Qual que é a hashtag, mano? Enigma Primo Rico. É Enigma Primo Rico, tá? No Twitter. No Twitter ou no Instagram também. Sempre que vocês postarem alguma coisa ou quiserem achar a gente falando sobre o desafio, é Enigma Primo Rico, tá bom? Hashtag Enigma Primo Rico. Assim vocês se encontram, beleza? E aí acho que fica mais fácil. Bom, vamos lá. Vamos começar com a frase do dia. Frase do dia, primos, é o seguinte: a frase do dia é: não há benefício sem sacrifício. Olha só, olha a frase do dia: não há benefício sem sacrifício. E essa frase ela é muito importante para mim porque eu vejo que a nossa vida ela sempre te dá três caminhos, não é? Ela sempre te dá três caminhos. O primeiro caminho é você aprender a fazer alguma coisa, o segundo caminho é você saber fazer alguma coisa, e o terceiro caminho é você não fazer as coisas, tá? Quando você opta por não fazer a coisa, você toma uma decisão. Quando você opta por ficar parado, você tomou uma decisão de ficar parado. Quando você faz alguma coisa, você toma uma decisão de fazer alguma coisa. Só que sempre que você quer algo, você geralmente tem que abdicar de outra coisa, não é? Então, se a pessoa quer ter um corpo interessante e ela tem que ir na academia, e ela vai ficar 1 hora, 2 horas na academia, ela abriu mão de alguma coisa que gera prazer para ela, poderia gerar prazer para ela, não é? Por exemplo, a pessoa abriu mão de ficar em casa no Netflix 1 hora, 2 horas, ela abriu mão disso. A pessoa abriu mão de ficar com a família dela, não é? Então, eu fui muito workaholic, ainda sou um pouco, mas fui muito workaholic por muitos anos da minha vida, né? Durante 7 anos mais ou menos. Durante esses 7 anos, eu abdiquei de muita coisa. Eu abdiquei de um pouco da minha saúde, né? Eu abdiquei de relacionamentos pessoais e familiares. Eu abdiquei de muita coisa para focar numa única coisa, que era o trabalho. E nessa jornada, eu me sacrifiquei muito, tá? Só que eu fiz isso para colher um benefício. Esse benefício aqui apareceu, tá bom? Então, isso foi muito importante para mim, porque eu me sacrifiquei para um benefício aparecer. E toda vez que a gente sacrifica, toda vez que a gente quer um benefício, a gente precisa se sacrificar para que isso aconteça, tá? É o famoso custo-oportunidade, certo? Então essa é a frase do dia, eu vou postar no final da nossa live no feed, tá bom? Hoje a nossa live ela vai ser dividida em 3 partes, basicamente. Na primeira parte, eu vou fazer uma simulação com você sobre uma situação financeira, tá? Na segunda parte, eu vou gerar uma reflexão
em você, é algo que vai te gerar reflexão, e a reflexão ela gera clareza de algumas coisas, tá? E na terceira parte da live eu vou compartilhar com você como eu invisto o meu dinheiro, tá? Como eu invisto o meu dinheiro, olha só que legal. E vou te falar também sobre os princípios que eu utilizo na minha vida, nos negócios e nos investimentos, tá bom? Princípios que eu formulei ao longo do caminho. Então vamos lá. Primeiro, imagina o seguinte, imagina uma situação, ó. Temos algumas pessoas aqui no chat, certo? Então vamos pegar aqui, ó, Ellen. Temos a Ellen, tá? Pega a Ellen. Então tem a Ellen e tem a Juliana, ok? Ellen e Juliana. Pensa só, eu vou fazer uma pergunta para vocês no final disso, tá? Então presta atenção. A Ellen ela começa a investir aos 19 anos de idade, tá bom? A Ellen começa a investir aos 19 anos de idade. A Ellen, ela investe R$2.000 aos 19 anos. Aí a Ellen investe R$2.000 aos 20 anos. Aí a Ellen investe R$2.000 aos 21 anos. A Ellen investe R$2.000 todos os anos dela durante os 19 anos até os 26, tá? Então, dos 19 aos 26 anos, a Ellen investe R$2.000 por ano, tá? A Ellen, dos 27 até a eternidade, ela não investe mais nenhum centavo. Não investe mais nenhum centavo. Nenhum centavo, tá? Mas ela investiu R$2.000 dos 19 anos aos 26. Agora, a Juliana, ela começou aos 19 anos e ela não investiu nada aos 19 anos. Ela não investiu nada aos 20 anos, não investiu nada aos 21 anos e ela não investiu nada até os 26. Tá bom? Aí, ela começou a investir os R$2.000 por ano aos 27 anos. Ela começou a investir aos 27 anos, investiu aos 27, 28, 29 e ela investe dos 27 anos até os 65 anos dela, tá? Então a Ellen investiu dos 19 aos 26 anos R$2.000 por ano e a Juliana investiu dos 27 anos até os 40 anos, até os 65 anos de idade, R$2.000. Então a Ellen investiu durante 8 anos da vida dela e a Juliana investiu durante 40 anos da vida dela, tá? Quem tem mais dinheiro investindo? Quem tem mais dinheiro? Vou colocar uma taxa aqui de 10% ao ano de retorno. Quem tem mais dinheiro investindo? A Ellen, que investiu dos 19 aos 26 e nunca mais investiu na vida, ou a Juliana, que investiu dos 27 até os 65 anos de idade, investiu durante 40 anos. Quem tem mais dinheiro? Quem? Olha que louco. Uma investiu por 8 anos, a outra investiu por 40 anos. Quando eu faço essa pergunta na palestra, né, geralmente 80, 90% das pessoas levantam a mão acreditando que a Juliana tem mais dinheiro e 10% que a Ellen. Olha o que acontece. A Ellen vai ter mais ou menos 1 milhão e pouquinhos reais, tá? A Juliana vai ter mais ou menos 900 mil reais, tá? Então, olha que mágica. O fato de a Ellen ter começado cedo e fez ela investir muito menos e ela ter um resultado maior. A Juliana investiu durante toda a vida. Ela precisou correr atrás do tempo perdido e investiu durante 40 anos para ter menos dinheiro, tá? Olha o Tarantino alucinado, vocês estão vendo isso? Ele tá brincando com a ração. Ó que doido. O Tarantino ele faz isso mesmo, é maluco de manhã. Bom, enquanto ele se diverte lá, a gente se diverte aqui, tá? Então, por que eu mostrei isso pra vocês? Isso é chocante, não é? Isso é chocante, mas eu quero que você, que não investe de alguma forma, e que não tem um dinheiro trabalhando pra você, que você pare de gastar em bobeira, que você comece a investir, que você comece a fazer a grana trabalhar para você, tá? Porque eu não vou entrar em algo muito técnico aqui, às 5 da manhã, não é? Mas se você fosse olhar para a fórmula da rentabilidade, a potência são os juros compostos, tá?
Então, a única mensagem que você precisa tirar disso é: comece cedo, porque o maior arrependimento dos investidores é não ter começado antes. Pô, eu já atendi mais de 5 mil investidores, né? E o que eles sempre falam, né, os mais velhos, é assim: nossa, como eu gostaria de ter começado antes, não é? Como eu gostaria de ter começado mais cedo. Isso que é interessante. Então, comece mais cedo, tá bom? Primos, vou fazer uma série de perguntas para vocês. Vou fazer mais ou menos 15 perguntas para vocês. Se vocês tiverem um papel, uma caneta, alguma coisa assim, vá pegar. Se você não quiser fazer com papel e caneta, não faça, mas vai ser mais eficiente que vocês peguem um papel e caneta, tá? Eu vou dar 30 segundos para quem quiser pegar papel e caneta para fazer esse exercício, que vai ser muito interessante, tá? Vai te ajudar a ter muita clareza das coisas. Começou 30 segundos, temos 20 segundos. Aliás, muito legal, quem assiste as lives e faz resumo, escreve e tal, que eu vejo muita gente marcando, parabéns, viu? Essa é a forma correta de você assistir a live. Não dormindo, não deitado, tá? Beleza? Então, deu 30 segundos, vamos começar. Primeira pergunta, e assim, abre o seu coração, tá? Não fica querendo se enganar, ser técnico, é pra você, só você vai ver isso aqui. Tá bom? E ó, já somos 48 mil primos aqui, hein? Que legal, fico muito feliz com isso. Vamos lá, primeira pergunta. Você se sente financeiramente seguro com o seu futuro? Você se sente financeiramente seguro com o seu futuro? Como você se sente? E a K depois vai pôr no resumo algumas coisas disso, tá? Para quem não conseguir pegar de alguma forma. Segunda pergunta. O dinheiro que você ganha é suficiente para você, para sua família e para poupar? Não é uma pergunta de sim ou não, tá? É uma pergunta mais reflexiva do que isso. Eu quero te fazer pensar com isso. Depois, em relação ao seu patrimônio pessoal, qual sua meta a ser alcançada até o final do ano? Vou pôr a musiquinha abaixo aqui. Tá? Em relação ao seu patrimônio pessoal, qual a sua meta pessoal a ser alcançada até o final do ano? Porque veja só, se você nem tiver uma meta para o final do ano, aí o negócio tá feio, né? Sem meta, você não sabe onde você vai chegar, você não sabe como você vai fazer para chegar, não é? Em relação ao seu patrimônio pessoal, qual a sua meta pessoal a ser alcançada até o final do ano? Você sabe em quanto tempo você vai poder se aposentar? Você sabe quanto tempo você vai poder se aposentar? Pô, se você não sabe, velho, ou não tem uma ideia, né? Pra você agora, tá? Não precisa escrever no chat se você não quiser. Qual é a sua renda mensal? Qual é a sua renda mensal? Você sabe? Tem gente que não sabe a renda mensal. E a sua renda mensal líquida, tá? Não adianta você falar bruta, não importa. Como você estará daqui a um ano se você mantiver a renda mensal que você tem hoje? Como você estará daqui a um ano se você mantiver a renda mensal que você tem hoje? Vai estar feliz? Vai estar bem? Vai estar leve? O dinheiro já causou algum problema dentro da sua casa? Como foi? Como você se sente? Qual sentimento que a palavra contas te traz? Contas. Qual sentimento que a palavra contas te traz? Foda. Você se sente mal? Fica tenso? Você fica ansioso? Quais ações você pode tomar para melhorar a sua vida financeira?
Quais ações você pode tomar para melhorar a sua vida financeira? Quais despesas você tem hoje que são dispensáveis, ou seja, que você poderia cortar sem você lançar tudo? Hoje, o que você poderia cortar? Despesas são dispensáveis. Você investe em conhecimento? Quanto da sua renda é destinada para esse pilar fundamental? Para livros, cursos, sei lá, faculdades, graduações. Você investe em conhecimento hoje? O que de fato está errado com sua vida financeira? O que de fato está errado com sua vida financeira? Será que é o mundo, é o mercado? Será que é você? O que está errado de fato com a sua vida financeira? Será que é a sua falta de disciplina? Será que é a sua falta de pensamento de longo prazo? Será que é a sua falta de controle? O que é? O que está errado de verdade? Será que é a sua ansiedade em querer gastar dinheiro para suprir alguma outra necessidade da vida? O que mais precisa da sua atenção nas finanças? O que mais precisa da sua atenção nas finanças hoje? No que você tem que focar mais hoje? Onde você precisa focar hoje que precisa e merece muito da sua atenção hoje? Em finanças, em grana, em dinheiro. O que de fato tem te incomodado financeiramente? O que tem te incomodado financeiramente de fato? O quanto você se sente capaz de lidar sozinho com o seu dinheiro? Quanto você se sente capaz de lidar sozinho com o seu dinheiro? Você se sente capaz? Você não se sente capaz? Me conta. E a última pergunta é: o que você aprendeu a partir dessa reflexão? O que você aprendeu a partir dessa reflexão? E o que você vai fazer agora? O que você pode fazer hoje, primos, primas? O que vocês podem fazer agora, hoje, saindo da live, para mudar a sua vida financeira? Para melhorar, para deixar menos pior? O que você pode fazer hoje no seu dia, para mudar a sua vida financeira e que só depende de você e de mais ninguém? O que? Vou dar 30 segundos para vocês escreverem essa reflexão do que você aprendeu a partir dessa reflexão e o que vocês podem fazer hoje para mudar, tá? 30 segundos, bora! Falar ou pensar. Boa, deu. Primos, muito bom. Leva isso com você hoje, reflete sobre isso, tá? E age. Agora, vamos lá. A gente tem mais algumas coisas aqui importantes. Eu vou passar sobre... Vou falar como eu invisto meu dinheiro. Eu vou falar sobre os meus princípios, tá? Mas espera aí. Ué. Você sabe o que significa essa música, né?
Vamos lá. Como que eu invisto meu dinheiro hoje? Tão fodido hoje, hein? Como que eu invisto meu dinheiro hoje? Meu dinheiro hoje eu invisto da seguinte forma. Eu separo ele em 4 partes, tá? Eu separo o meu dinheiro em 4 partes. E só para lembrar, gente, a hashtag que quiser ir atrás e discutir, etc. é hashtag Enigma Primo Rico. É isso? Isso, acaba vai colocar no chat. Agora a galera sai, vai desesperada atrás do Enigma. É muito engraçado isso. Como que eu invisto meu dinheiro, gente? Eu invisto da seguinte forma. Eu divido meu dinheiro em 4 partes, tá? Eu divido meu dinheiro em 4 partes. Primeiro, eu acho que não tem nada mais rentável do que investir em negócios, tá? Não tem nada mais rentável do que investir em negócios. Nada. Nada mais rentável do que investir em negócios, para mim, tá? Minha filosofia de investimentos. Porque eu acho que quando você investe uma renda fixa, quando você empresta dinheiro para alguém, essa pessoa só consegue te pagar de volta se a empresa que ela trabalha der para ela um lucro suficiente para que ela consiga receber o salário dela e pagar a dívida. Então, geralmente, a empresa gera muito mais valor. Se a pessoa consegue comprar imóvel financiado, mesma coisa. Então, eu prefiro investir em negócios. Então, uma parte da carteira são investimentos em ações no Brasil, tá? Uma parte da carteira são investimentos em ações no Brasil, tá? Uma parte da carteira são ações nos Estados Unidos. Por que isso daqui? Porque parte do nosso gasto é em dólar, né? Ó, relógio aqui, gasto em dólar. Uma roupa, gasto em dólar. Tem muitas coisas que a gente gasta em dólar, tá? Muitas coisas a gente gasta em dólar. E é natural, então eu preciso ter alguma coisa em dólar. E o que eu escolho por ter lá é investir em ações. Quando você só compra dólar, você não investe em dólar, você dolarizou o seu real, tá? Então eu tenho um quarto da minha carteira, tenho uma parte da minha carteira que eu invisto em dólar, tá bom? Uma outra parte da minha carteira eu tenho em fundos imobiliários. E uma outra parte da minha carteira eu tenho em caixa, em renda fixa. Qual que é o racional disso? As ações, elas são o que tendem a ter a melhor rentabilidade. Elas têm que ter a melhor rentabilidade no longo prazo. Principalmente se eu escolher as ações corretas. Dentro do mundo das ações, eu tenho uma parte em dólar, justamente porque eu gasto uma parte em dólar. Então, eu preciso ter um pouco em dólar. Tá? O fundo imobiliário, qual que é o papel dele lá? O papel dele é eu ter uma entrada mensal para que eu possa fazer aportes mensais. O aporte mensal é muito importante para mim. Como eu penso em longo prazo, é bom eu ter um fluxo todo mês para eu poder investir ou realocar nas classes de ações ou ativos que eu mais gosto e mais estou apostando agora. Tá? E o dinheiro de caixa, o dinheiro que está em caixa, eu chamo de caixa, mas é o dinheiro que está investido em renda fixa. E é uma renda fixa que eu posso resgatar a qualquer momento. E é muito importante para mim, muito importante, porque esse dinheiro eu uso para comprar barato, digamos assim. Tá? Eu acho que, olha só, é uma frase forte, é o seguinte: eu acho que o que te enriquece é a renda fixa. O que te enriquece é a renda fixa. Tá? O que te enriquece é a renda fixa. E por que eu digo isso? Porque nas grandes crises são formadas grandes fortunas. Você tem várias vertentes de pensamento. Tem gente que diz que, poxa, você nunca pode vender uma ação. Tem gente que diz que você tem que comprar todo mês, não importa o preço e tal. Para mim, é bom eu ter uma parte do meu dinheiro em caixa, porque quando a gente tem crises, não tem nada pior do que você não ter dinheiro para comprar ações baratas. Não tem nada pior. E aí tem aquelas pessoas que têm todo o dinheiro em ações, aí o mercado cai todo e elas não têm de onde tirar para comprar, não é? Então, como eu tenho um dinheiro em caixa, eu sempre vou ter dinheiro para comprar durante a crise, tá? Em vários preços diferentes. Agora, como que funciona o percentual da minha carteira? Eu tendo a ter pelo menos 20% em cada uma dessas coisas. Ou seja, vai dar 80% a soma. Então, na minha cabeça, eu não quero ter menos de 20% da minha carteira em caixa, ou seja, em renda fixa. Não quero ter menos de 20% da minha carteira em fundo imobiliário. Não quero ter menos de 20% da minha carteira em ações dos Estados Unidos. E não quero ter menos de 20% da minha carteira em ações no Brasil. Tá? E aí tem esses outros 20% que é o que vai alocando. Por que eu faço dessa forma? Porque quando o mercado ele sobe muito,
e o mercado ele tem momentos que ele sobe muito, o que vai acontecer? Minhas ações vão subir muito e às vezes até os fundos imobiliários sobem muito. Então eles vão ficar muito importantes na minha carteira, eles vão ficar muito relevantes. A maior parte da minha carteira vão ser ações. Então as ações vão representar, por exemplo, 60%, 70% da minha carteira e eu vou ter muito pouco dinheiro em caixa, porque as ações vão ter subido muito. Então, como isso aconteceu, agora eu tendo a investir mais em caixa, em renda fixa. Agora, quando tem uma crise, as ações caem muito. Aí o meu caixa, minha renda fixa, vai representar, por exemplo, quase 70% da minha carteira. Olha só, vai representar quase 70% da minha carteira. Então, nesse momento, eu preciso rebalancear minha carteira. Está com 70% de caixa, e aí eu vou tirar uma parte desse dinheiro e vou comprar em ações, até que o caixa vire 20%. Quando eu faço esse rebalanceamento, periodicamente, eu tendo a comprar ações baratas e às vezes vender ações caras, tá bom? Não se preocupe se você às vezes está um pouco boiando, faz parte, A primeira vez que a gente se depara com alguma coisa é mais difícil, mas na segunda semana do desafio eu vou falar sobre grana, tá? Vou falar sobre grana, então para você que não entende nada sobre isso, ou você que já entende, não se preocupa que eu vou balizando de baixo e até vai aumentando o grau de dificuldade e complexidade, mas todo mundo vai conseguir entender, tá bom? Tá, então beleza, então é isso aí, tá? Depois eu vou me aprofundar mais na segunda semana do desafio. Ontem, gente, a gente falou sobre princípios, eu falei sobre o livro Princípios, tá? Eu falei sobre como o Ray Dalio, ele formulou princípios importantes que moldaram muito a vida dele. Ao ler o livro do Ray Dalio, eu formulei os meus princípios, tá? Princípios que basicamente vieram dos meus momentos de fracasso, tá? Eu aprendi com os meus momentos de fracasso, porque toda vez que eu erro, lembra, o Ray Dalio diz que se você errar, é ok. Agora, errar sem nenhuma aprendizagem é inaceitável, tá? É inaceitável. Então, toda vez que você erra, você tem que entender o porquê você errou, senão você não evolui. E aí eu comecei a refletir sobre todos os meus grandes erros no passado e... Amor, você pega... Tem um livro aqui, ó. E eu comecei a refletir sobre os meus erros do passado e aí eu formulei alguns princípios importantes, tá? Que basicamente vieram dos meus principais erros, ó. Eu coloco alguns dos meus princípios no meu livro aqui, tá? Não sei se vocês já leram, a maioria dos primos já devem ter lido, mas quem não leu ainda, poxa, tá muito legal, tá com desconto na Amazon e tal, um livro muito bacana, tá bom? Basicamente eu falo de 3 pilares, Gastos, investimentos e ganhar mais dinheiro. E dentro desses princípios, eu tenho um primeiro princípio que eu acho que é imprescindível para quem quer ganhar dinheiro no mercado. No mercado, na vida, nos negócios, onde você trabalha, tá? E que é o seguinte: comece grande, sonhe grande, comece agora e seja escalável. Tem pessoas que elas querem começar tudo muito grande. As pessoas, elas começam grande, mas sonham pequeno e fazem um negócio que não é escalável. Então, tudo que você for fazer, primo, começa agora, tá? Pense, sonhe grande, mas não perca aquela essência minimalista no sentido de custos, tá? Isso é importante. E seja escalável. Pense em coisas que são escaláveis. Se o seu negócio não for escalável, talvez você nunca ganhe dinheiro de verdade, tá? Então, eu aprendi que talvez o mais importante no mundo dos negócios ou no mundo do dinheiro, do enriquecimento, seja a escala. Sem escala você não ganha dinheiro. Sem escala você não ganha dinheiro, tá? Quando você é escalável, você ganha dinheiro. Esse que é o ponto, tá bom? Segundo ponto, segundo princípio: administre riscos, exceto aqueles que podem te tirar do jogo. Tá? Pensa assim: as pessoas elas não querem correr risco porque elas não querem correr risco de perder ou de dar algum problema com elas, não é? Só que toda vez que elas eliminam o risco delas de perder alguma coisa, elas eliminam o risco de ganhar também. Então eliminar todo o risco é ruim. O que você tem que fazer é correr risco, mas um risco calculado.
Você não pode se expor ao risco da ruína. Corra riscos desde que você não se exponha ao risco da ruína. O risco da ruína é o risco de sair do jogo. É o risco de tudo errado. Tá? É o risco de, cara, sei lá. Por exemplo, eu tenho carteira de moto, eu andava de moto, eu não ando mais de moto. Porque eu caí de moto uma vez. Isso é muito ruim, é muito doloroso, né? E eu entendi que eu caí e não foi culpa minha. Né? Foi algo que aconteceu. Então eu estava exposto ao risco da ruína. É questão de tempo para alguém vir te dar uma fechada, não te ver, bater em você, e você pode morrer. E eu não queria morrer, não quero morrer. Eu, por exemplo, ando no banco de trás, né? Porque eu ando muito de aplicativo. E aí eu não andava de cinto, né? Antigamente. Comecei a andar de cinto. Porque não andar de cinto é risco da ruína. Tá? Terceiro ponto. Não compre preço, compre valor. O mercado está cheio de gente que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. O mercado está cheio de gente que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Tá? Então, cuidado, porque preço é o que você paga, valor é o que você recebe. No mercado financeiro, principalmente em ações, eu vejo as pessoas falando só do preço das ações, né? Poxa, essa ação está R$20, essa ação está R$30. Nossa, já subiu mais, está R$50. Mas ninguém fala do valor das ações. Ninguém fala que a receita dela aumentou, que o lucro líquido dela aumentou, que o endividamento diminuiu. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala que a equipe de gestão bateu novos recordes, que teve uma boa contratação. Ninguém fala que a governança corporativa melhorou. Ninguém fala dessas coisas, entendeu? O pessoal só fala de preço. E, velho, se você é essa pessoa, você precisa parar para começar a aprender sobre o assunto, para você falar de valor, porque é isso que dá dinheiro. Falar sobre preço, falar sobre preço não vai te dar dinheiro, não vai te levar em lugar nenhum. Na verdade, vai te levar para o fundo do poço. Né? É isso que acontece. O quarto princípio é: biografia pode não ser destino. Tá? Então, às vezes a gente olha para algo que aconteceu várias vezes na nossa vida, a gente tende a achar que isso deve acontecer de novo. Então uma pessoa, ela é muito ruim em alguma coisa, ou sempre se demonstrou não ser boa em alguma coisa, e eu acho que ela não serve para isso, né? Eu já tive vários exemplos de pessoas que não eram boas em algumas coisas, que tiveram resultado ruim no passado, e que vieram trabalhar comigo e tiveram ótimos resultados. Tá? Então, biografia pode não ser destino. Esse princípio é muito importante, que é o seguinte: não busque conselhos, busque conhecimento. Eu vejo muitos primos o tempo todo me pedindo conselho. Busque conhecimento. Me peça por conhecimento, não por conselho. Porque o conselho, ele é muito enviesado. Eu tento me colocar no lugar da outra pessoa quando eu dou um conselho, mas não dá para fazer 100%, porque eu estou na minha cabeça, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha experiência, a minha bagagem. Quando eu digo alguma coisa, eu digo pensando no meu background, né? Tentando me colocar no papel da outra pessoa, mas usando o meu background. Então isso funciona para mim, pode não funcionar para você. Então eu falo o tempo todo: poxa, no meu quadro Rumo ao Bilhão, que eu invisto, eu tenho um quadro no YouTube que chama Rumo ao Bilhão, eu invisto o meu dinheiro de verdade. Eu tomo decisões, eu compro isso, eu vendo aquilo, etc. E muitos primos, sem pensar, eles copiam isso. E em algum momento os primos vão ficar putos, porque em algum momento as coisas vão parar de subir, etc. Pode acontecer, é natural. Então as pessoas não têm que me copiar. As pessoas têm que aprender com isso. Não simplesmente buscar um conselho, as pessoas precisam aprender. Não é que o conselho é ruim, é que você precisa ouvir o conselho com muito discernimento. Com muito discernimento, tá? Depois, toma cuidado, porque existe uma diferença grande entre ruídos e sinais. De novo, tem muito a ver com preço e valor. Ruídos e sinais tem muito a ver com preço e valor. Então, poxa, se você for ver capa de revista, elas são muito sensacionalistas, né? Se você for ver jornais, são muito sensacionalistas. Televisão, também. Internet, também. Essas pessoas vivem de audiência. Elas precisam falar de coisas sensacionalistas. Elas não vão falar elas falam às vezes, mas não dão tanta ênfase para coisa real, o fato e tal. Elas querem polêmica, não é? Então toma cuidado, porque a gente acaba sendo bombardeado por ruído o tempo todo. E só vence quem conseguir filtrar o que faz sentido e o que não faz. Ruídos de sinais, tá bom?
O 7º princípio é a humildade intelectual. Quando o Ray Dalio fala que você precisa aprender com seus erros, eu digo que você só consegue aprender com seus erros se você tiver humildade intelectual. Tá? O que é humildade intelectual? É ser humilde intelectualmente para saber que não importa quão inteligente você for, você vai errar. E se você errar, você precisa aprender com isso. E para você aprender, você precisa ter humildade intelectual, precisa ser humilde. Tá? Por exemplo, quando eu comecei no mercado, que eu quebrei em uma semana, eu não tive humildade intelectual para entender que era algo novo para mim. Eu não tive humildade intelectual para entender que eu não dominava tudo. Eu iria perder dinheiro em algum momento. Tá? 8º princípio. Só invista no que você conhece. Só invista no que você conhece e sabe explicar. Tá? Só invista no que você conhece e sabe explicar. Por quê? Porque tem gente que toma uma decisão de investimento e nem sabe porque tomou. É porque alguém falou, alguma coisa assim. Tá? Então as pessoas elas precisam saber o que elas estão fazendo. E o meu filtro, para que você saiba de verdade se você sabe, é explicar para outra pessoa. Porque na maioria das vezes a gente investe em alguma coisa, na nossa cabeça a gente sabe. Sabe aquele papo? Não, na minha cabeça tá claro, eu só não consigo explicar direito. Você não sabe. Se você não consegue explicar direito, você não sabe. Tá? 9º ponto. Viés da confirmação. Fuja do viés da confirmação. O viés da confirmação é foda. Viés da confirmação é foda. O viés da confirmação é o seguinte. Quando a gente acha alguma coisa, a gente busca várias informações para não levar nessa direção. Várias. Então, eu acho que o mercado vai subir. Então eu começo a buscar notícia positiva e ignoro as negativas. Eu acho que eu sou um bom candidato para essa vaga de emprego. Eu pergunto a opinião das pessoas, quem dá uma opinião dizendo que eu sou um bom candidato, eu ouço. Quem fala que não, eu ignoro e minha mente apaga. Só que essas pessoas que são muito enviesadas, elas vão perder dinheiro, elas vão se ferrar a longo prazo. Então fuja do viés da confirmação. Ó meu amigo. Oh meu Deus. Tá de Stephen Curry. Tá frio, né? E o último princípio, e o mais importante para mim, foi o princípio que todas as vezes que eu errei no mercado financeiro, eu feri. Todas as vezes. Olha aí, o que é isso? Todas as vezes que eu errei no mercado financeiro, eu feri esse princípio. E é o princípio do ganância, medo e impaciência geram prejuízo, tá? Ganância, medo e impaciência geram prejuízo. Então, toda vez que eu erro ou que eu errei, é porque eu estou ganancioso, porque eu estou com medo ou porque eu estou impaciente. Então, veja só, quando você está ganancioso, você entra em coisas e você paga muito caro. Você entra ganancioso na Bolsa de Valores, você vai pagar caro nas ações, porque você vai comprar quando a bolsa já subiu, você não quer ficar de fora, não é? Então você vai pagar caro. Se você é ganancioso, alguém vai te oferecer uma pirâmide que paga 1% ao dia e você vai entrar e você vai perder dinheiro, tá? Se você está com medo, você na crise vai vender barato para as pessoas, vai vender barato para mim. Se você é impaciente, você vai ficar muito ansioso, vai querer gerar resultado muito rápido e vai fazer cagada, vai perder dinheiro também, tá? Então é natural que você tome cuidado, tá bom? Primos, que live foda, nossa, passou muito conteúdo, muito incrível, muito foda. Espero que vocês tenham pego o enigma de hoje. Quem quiser pesquisar mais sobre isso, debater, ter uma galera, porque assim, vai ficando cada vez mais difícil, tá? Hoje já foi mais difícil. Vamos ver quem vai resolver hoje, vai ser foda mesmo. Então, se vocês quiserem debater sobre isso ou encontrar outras pessoas falando sobre o assunto, usem a hashtag Enigma Primo Rico, tá bom? Hashtag Enigma Primo Rico. Primos, muito obrigado por hoje. Amanhã, 5 e 6 da manhã, nos vemos de novo com conteúdo mais foda ainda. E não esqueça de uma coisa. Você tá espirrando atrás? Não esqueça de uma coisa. Hábito só é hábito se for todos os dias. Se for de segunda a sexta, é obrigação. E se você estiver fazendo algo por obrigação, eu posso afirmar que talvez seja melhor você nem fazer. Porque com certeza vai ser igual aquela dieta que você tentou fazer, alguma coisa que tentou fazer e não deu certo, tá? Bom, primos, a frase de hoje é: não há benefício sem sacrifício. Eu vou postar agora no feed, agora. Então vai todo mundo pro meu feed, fica atualizando que eu vou postar agora.
Todo mundo participou, dá um soquinho e marca a primeira pessoa que vier à sua mente que deveria ter assistido essa live. Ou todas as pessoas que você acha que deveriam ter assistido essa live, tá bom? Primos, tamo junto. Grande abraço para vocês e é nóis.